Olá, meu nome é Guilherme, eu sou professor de História e Sociologia na Escola do Feliciano Pires e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a independência do Brasil. O dia 7 de setembro ele é um marco histórico dentro do nosso país. Nesse dia é comemorado o dia da nossa independência, que rolou no ano de 1822. E é importante a gente compreender algumas coisas da independência. A independência, historicamente, marca o início do império dentro do Brasil. O que a gente tinha no Brasil antes da independência? Portugueses, africanos, indígenas. O Brasil não existia enquanto país, então a independência ela marca uma espécie de invenção do país. Inúmeros fatores vão contribuir para esse processo de independência. A gente comemora no 7 de setembro essa independência, mas a gente não sabe muito bem o que a gente está comemorando, né? Porque a gente tem um quadro muito famoso, que é o quadro do Pedro Américo, que representa o Grito do Ipiranga. Só que parte dessa história é uma história que está meio mal contada. Então, para a gente entender um pouco mais do que significa, do que foi a independência e o que estava acontecendo, eu acho que isso é um consenso para vários historiadores, compreender quais foram as coisas que contribuíram, quais foram os episódios que contribuíram para a construção dessa independência. O primeiro fato é Dom João VI, ele foge de Portugal em 1808, porque estava sendo perseguido pelo Napoleão Bonaparte. A família portuguesa, a corte portuguesa, com cerca de 10 a 15 mil funcionários, vem fugido de Portugal para o Brasil. Com isso, se instala todo um aparato burocrático e começa a se desenvolver uma estrutura política dentro do país. Então a corte portuguesa, e aí o Dom João, né, VI, vai cuidar de Portugal daqui do Brasil, vai elevar Portugal a Reino Unido. No entanto, vai ter uma revolução lá em Portugal, chamada Revolução do Porto, em que a elite portuguesa estava meio insatisfeita. Como assim? O rei de Portugal não está aqui em Portugal para cuidar das coisas de Portugal. E a gente está falando de um período da Europa que estava muito tenso a situação na Europa, principalmente pelas guerras napoleônicas. Vai ter uma revolução chamada Revolução do Porto, em que a população portuguesa cria uma constituição e diz que agora o monarca, que seria Dom João VI, só vai poder governar de acordo com essa carta constituinte. Então cria uma monarquia constitucional e força ele a voltar. Com isso, Dom João volta e deixa seu filho aqui, Pedro I. Dom Pedro I é o cara que vai fazer a independência, né? Ele vai ser o responsável por proclamar a independência do Brasil e romper com vínculos com Portugal. E aí a gente tem um quadro que eu quero apresentar para vocês, que é o quadro do Pedro Américo, que geralmente, nos livros de história, geralmente a historiografia tradicional observa esse quadro. Então, esse quadro aqui ele é muito emblemático, e vocês que estudaram história ao longo dos livros de história vão ver essa imagem. Essa imagem foi produzida pelo Pedro Américo no ano de 1888, a mando de Dom Pedro II, para presentear o seu pai, né, como um grande conquistador e como o cara que conseguiu a independência do Brasil, proclamou a independência do Brasil. No entanto, muita coisa desse quadro é falsa, não existiu, né? Uma das primeiras coisas, a gente tem aqui os Dragões da Real, que são um regimento do Exército Brasileiro. A gente vai ter o Rio Ipiranga, que é algo real. Os Dragões da Real, eles não... Essa imagem foi feita muito depois por Pedro Américo, e o Pedro Américo vai se espelhar para produzir essa imagem nos feitos napoleônicos, né, de ovacionar, de heroísmo. No entanto, o dia da independência não foi assim, tá? Há relatos, e aí a gente pode pegar a fala de vários escritores, mas aqui eu vou me ater a Lilian Moura Schwartz e a Eloise Stalin, que tem um livro fabuloso chamado A História do Brasil, uma biografia, e elas vão dizer que esse quadro não foi pintado dessa forma, esse quadro foi pintado muito tempo depois, e a realidade não foi assim, né? A independência brasileira foi realizada, orquestrada por uma pequena elite que não queria o separatismo no Brasil, porque várias províncias, várias regiões do Brasil queriam se separar, se tornar independente, assim como estava rolando na América Espanhola. E aí, o imperador, na época, o príncipe regente, com medo que rolasse isso, e também uma elite econômica, né, dos grandes fazendeiros, querendo manter o poder, vão dizer, tu precisa se separar de Portugal e tornar isso aqui um país único, né, um território único, sob seu controle. E isso vai acontecer. Então,
Na independência não teve os dragões da Real, não teve grito, não teve nada de heroísmo, e mais, a Lilian Moore Schwartz, eu vou pegar um relato dela para falar para vocês, que ela vai relatar que durante essa época, durante esse período, o Dom Pedro I estava se deslocando, né, para visitar a Marquesa de Santos, então ele não estava numa viagem oficial, ele estava indo visitar uma de suas amantes. Ele estava com um problema na flora intestinal, ele estava com uma grande dor de barriga. E nessa época, como se fazia deslocamento de longas distâncias, o cavalo ele não tinha a mesma resistência para aguentar longas distâncias. Então, muitas dessas viagens de longas distâncias era feito a burro, a jumento, a esse tipo de animal, que ele era mais resistente nessas viagens. No entanto, eu fico pensando no Pedro Américo na hora de retratar a história do país, a história que ia entrar para os anais da história, não colocaria o Dom Pedro sobre um jumento, uma mula ou um burro. Então, se criou toda uma estética de heroísmo para depois contar como que foi o dia da independência. A Lilian Moore Schwartz vai escrever... Ela falou, de todas essas cenas, uma das cenas mais reais vai ser o Riacho do Ipiranga e esse caboclo, esse sertanejo ingênuo, bestificado, não entendendo nada. Tá? Porque a independência do Brasil não necessariamente representou independência para todo mundo. Foi um passo significativo para a gente se separar de Portugal? Sim. É algo muito relevante, sim. No entanto, não foi uma independência popular, não foi uma independência para todos. E aí vou fazer algumas falas da Lilian Moore Schwartz. Ela tem esse livro que é fabuloso, Brasil, uma biografia, que é um calhamaço, que conta um pouco, ajuda a contar um pouco da história do Brasil, entender os meandros de como que a gente constituiu e criou essa nação. E aí tem duas provocações que ela fez por meio das redes sociais que eu vou repercutir com vocês. Então, Lilian Moore Schwartz escreve, abre aspas, a tela de Pedro Américo, chamada Independência ou Morte, é o resultado de uma encomenda feita pelo filho, Dom Pedro II, para homenagear seu pai, Dom Pedro I. O pintor, na época, Dom Pedro Américo, foi até a Itália, realizou uma imensa pesquisa histórica, e a obra foi exposta pela primeira vez no dia 8 de abril de 1888 na Academia de Belas Artes, em Florença. 3 meses depois, foi entregue ao governo paulista. No entanto, com a proclamação da República, sua exposição foi adiada por um longo tempo. Ela ficou conhecida pelo público apenas em 7 de setembro do ano de 1895, na inauguração do Museu Paulista. A tela ficou tão famosa que acabou convertendo em realidade o que não passava de uma imaginação do artista, como aquilo que eu falei anteriormente. A pintura é toda pautada em obras estrangeiras, sobretudo de aspirações napoleônicas, o que faz dela, em certa parte, um plágio, o que era um hábito da época. Mas tudo nela é criação. A colina, as tropas, o gesto altivo de Dom Pedro, isso é invenção. De real, vai ter apenas o Riacho do Ipiranga, onde, segundo os documentos, o protagonista precisava se apiar porque estava ruim, né? E uma vez que se encontrava com as funções intestinais não funcionando de maneiras normais, e outro aspecto correto é a ausência do povo. Então, a independência não foi construída com o povo. Foi feito por um pequeno grupo, por uma pequena elite. Para dar um jeito, Américo colocou do lado esquerdo um caipira observando a cena, que é aquele que tem com vocês. Nas demais independências da América Latina, o povo tomou parte. No nosso caso, as elites pretenderam deixar o povo bem longe, para evitar comoções. Como dizia Lampedusa, é preciso de algo que mude e que tudo fique exatamente igual. Então não adianta o governo fazer uma louvação histórica se os documentos e os registros nos mostram outra coisa, né? Não é com encenação que a gente conta a história. Isso é um questionamento que ela faz, e tem uma outra fala dela que ecoou nas redes sociais, é sobre o dia 7 de setembro, que é sobre o que eu vim falar, né? O dia 7 de setembro está chegando, pessoal, segundo a Lilian Moore Schwartz, abre aspas, o famoso dia do grito do Ipiranga, o qual na verdade não aconteceu. Dom Pedro não estava em missão, ele tinha ido visitar Domitila, a Marquesa de Santos, né, que seria sua amante, e tampouco viajava a cavalo. Ele estava num burro, que era como se venciam essas grandes distâncias naquela época. Mas, mais
do que uma anedota histórica, há uma questão de fundo que não quer calar. Que independência comemoramos? Uma independência que foi, na verdade, uma contra-revolução, um golpe das elites que viram no imperador um símbolo para evitar o desmembramento do país, uma independência sem povo, ou um projeto que ainda pede por outras histórias, não só uma europeia, uma história europeia e branca. Essa é uma fala da Lilian Moro Sharkes e é um convite. Essa historiadora fantástica, essa antropóloga, esse livro aqui dela, com a Heloísa Starling, ela vai estar no Roda Viva, no centro do Roda Viva, no dia 7 de setembro, no dia da independência, às 10 horas da noite, e vai ser transmitido em todas as redes sociais. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais da história do Brasil, aconselho que vocês assistam. Para mim, o dia 7 de setembro tem um significado muito mais amplo, que além da independência, que a gente pode discutir vários aspectos dessa independência, é o aniversário da minha filha. Então, amanhã eu vou assistir o Roda Viva para entender um pouquinho mais da história do Brasil, partindo da perspectiva da Lilian Moro Sharkes, e vou comemorar o aniversário da minha filha. E convido vocês ao mesmo, se puderem assistir, procurar entender um pouco mais da história da independência, o que essa independência representou pra gente, fica o convite. Foi um prazer, gente. Até mais ver. Fui. Tchau, tchau.